Boa noite a todos. Iniciando aqui mais uma divulgação do livro Universo em Desencanto para todos se desencantar. A fase é de aparelho racional e o animal racional está em extinção. Estamos trabalhando para a sua recuperação. Cultura racional do terceiro milênio. Quem está trabalhando? Os habitantes do mundo racional, né? Cultura racional, terceiro milênio. O livro são deles, né? Esse livro foi elaborado por um habitante do mundo racional que teve coragem de descer e vestir a roupa de bicho para salvar a bicharada do chão. A divina providência foi tomada pelo astral superior acima de todos os raciocínios. Fecha tudo, não atenda mais ninguém. Vamos entrar na era do fogo, salve-se quem puder. Quando ele disse assim, fogo é guerra. O fogo do canhão, das ogivas nucleares, da bomba atômica, enfim, do que é tipo de arma, aí é fogo. Pau que gospe fogo. Estamos na era. Os países estão guerreando. Brigam, mas não, nem sabe nem por que tá guerreando. Perde a vida de bobeira. Um brigando com o próximo, com o seu irmão do outro lado, só porque fala diferente, porque está num lugar diferente. E sempre foi assim desde o início, brigando para caso de conquistar a terra. No início se brigava com unhas e dentes, ainda não tinha as ferramentas prontas, as armas. Não existia, mas sempre existiu essa guerra de poder, de posse, de tomar, de prejudicar o próximo. Porque o animal veio da fase bruta, magnética, né? Monstro, monstrão, monstrondante. E veio, a natureza veio trabalhando aí 7 eternidades no primeiro milênio com a energia magnética, desenvolvendo a audição, a visão, a fala, a matemática, né? A fase de gago, a fase que cantavam para poder não gaguejar. Então teve muitas fases. Depois teve as fases as pessoas, grandes civilizações em buraco de pedra. As casas eram formadas dentro dos buracos de pedra. Então foi fase. Depois teve fase de selvagem. Né? Teve muitas fases aí para chegar o segundo milênio, chegando aí o pensamento, mais 7 eternidades. Cada eternidade, de 7 em 7 eternidades, houve muita mudança, muita transformação, nascer e morrendo, nascer e morrendo. Você imagina como é que foi. Aí, no segundo milênio, quando entrou o pensamento também, a natureza teve que fazer uma extinção em certas civilizações, porque tinha que necessidade aí onde que entra a morte. Ela, como a gente aprendeu estudando em cultura racional, a morte ela é artificial. A morte foi necessária. É um instrumento de lapidação. Traz o medo. Então traz o controle do bicho. Então o bicho faz isso porque você vai morrer, porque vai acontecer isso e isso. Aí o bicho ficava mais controlado, né? Então a morte existiu, mas a morte é uma passagem de uma vida para a outra, né? E de lá para cá, primeiro e segundo milênio, houve tantas guerras, né? A gente pode ver aí nos filmes, né, que a gente assiste aí na Era dos Reis. Os reis determinavam a sua ordem e, se não obedecia, eles colocavam na guilhotina e, sem titubear, cortava a cabeça fora. Enfim, aí teve a fase dos Vikings, um monte de fase aí que era guerreando, conquistando, tomando um que é do outro, né? Matando sem assim, por nada. Então foi umas fases aí muito terríveis. E tem um filme que acho que todos assistiram, foi o Game of Thrones. Pessoa tão ruim, matava uma família toda envenenada com comida, briga com espada. Quem assistiu Game of Thrones sabe como é que foi. Uma era bruta.
Aí depois agora chegou aí, então esses dois comandos aí, né, que foi a máquina do raciocínio, ela foi feita com 3 estágios. Primeiro, magnético, segundo, elétrico. E chegamos na fase do terceiro milênio, que é a partir de 1935, né, que a natureza muda de fase. E aí vem aí todos é, desenvolver o terceiro polo. Mas aí não vai ser mais com pensamento e imaginação, essas duas energias do elétrico, vai ser com a energia racional, com a energia da nossa origem. Porque o terceiro polo é o raciocínio é de origem de cima, ele não é daqui de baixo. A parte de baixo é a parte animal, que foi gerada nas duas energias eletromagnéticas, uma goma elétrica e magnética, vamos dizer assim, chamada espermatozoide, já onde gerou os bichos, os micóbrios. E dos micóbrios gerou esse corpo, essa máquina. Mas essa máquina, ela sempre foi comandada pela dona, a natureza. Com essas duas energias, o pensamento não é nosso, ele vem de fora para dentro. A gente pensa, a gente fala que vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou trabalhar ali, eu vou ser isso, eu tenho vontade de ser isso, eu tenho vontade de ser aquilo, né? Mas quem dá intuição para você fazer, se é para você fazer, vai dar tudo certo. Quando não é para fazer, não é o dom, você não é para aquilo, não dá certo. E aí a pessoa acaba sendo lapidada, sofrendo. E a pessoa insiste, né? Mas tudo isso aí é o que é? Porque nós não se reconhecemos. E a oportunidade chegou aí, os livros dos extraterrenos, nossos irmãos racionais, fazendo propaganda dia e noite no espaço, no chão, se transformando. Eu vou dizer transformar, porque alguns falam materializar, mas o habitante do mundo racional não se contamina, não. Ele se transforma. Assim como ele se transforma num OVNI, num disco voador, enfim, tudo isso aí é para anunciar a fase. A fase mudou em 1935. Salve-se quem puder. Então, a única saída nossa é desenvolver a terceira máquina, que é o raciocínio. A máquina do raciocínio é um corpo de energia, está em forma de máquina do raciocínio. Aí na epífise, ou glândula pineal, ou istmo do mesencéfalo, e é uma glândula racional, ela não é daqui de baixo. Então a origem é uma só. Racional, superior é um só. A consciência é racional. Tudo é racional. Essas deformações que nós vemos aqui embaixo é racional. Desde a pulga do carrapato e do percevejo. Tudo é racional. Porque tudo gerou dessas duas energias eletromagnéticas. Então, essa natureza desregulada não poderia gerar filhos bons, filhos perfeitos, porque a mãe é desregulada. Mas ela já se reconheceu em 1935 que ela está tratando de voltar ao seu natural normal, certo? Então, a evolução dela é descendo. E aqueles que continuar no pensamento, na imaginação, logicamente vai estar ligado nela. Aí quando termina o tempo dessas máquinas aqui, se estiver ligado nessas duas energias, vai descer de categoria. Não existe morte. Existe transformação de uma vida para outra inferior. Agora é inferior. Antes de 1935, voltava como animal racional. Mas de 35 para cá, não volta mais como animal racional. Desce. Porque a energia, ela tem que se purificar descendo. A natureza, ela vai se purificar descendo. Porque ela era da planície, ela foi dividida em duas energias. Então ela vai ter que ir se filtrando, descendo cada vez que desce. Ela vai filtrando, vai se purificando até
terminar toda essa missão aí de descida de categoria, de classes inferiores, aí volta todos. O que é da planície volta para a planície, o que é do mundo racional volta para o mundo racional. Enfim, mas para não descer, frear essa descida aí e ter uma temporadazinha de vida boa, equilibrada, na linha racional, com energia racional, desenvolvendo um raciocínio é simplesmente lendo o livro aí, Universo e Desencanto para Todos, né? Primeiro volume tá fácil de acessar aí, o primeiro volume. Então tem lojas aí oficiais, aí www.culturaracional.com.br. Joga no navegador, né, e vai abrir lá uma página e vai lá a compra dos livros, né? E aí você pode adquirir o primeiro volume ou até mais, né? Porque você vai gastar o que? R$ 21 cada livro. Todos os livros, os 21 da obra básica, são R$ 21. Tréplica, os 21 da tréplica, da réplica, são R$ 21. Tréplica, R$ 21. Histórico, R$ 21. Só não, se eu não estou enganado, o Cavaleiro da Concórdia, para quem quer adquirir, é R$ 50. Mas aqueles que vão iniciar na leitura aí, porque a coisa vai apertar, né? Eu sempre falei isso, vai apertar e já está apertando. E o ler e reler é para já. Foi para ontem. Quem não pegou tá atrasado. Corre o risco de um minuto, um segundo, tá descendo aí de categoria. E eu ia entrar num assunto aqui, mas não vou entrar não. Então venha para o livro enquanto você pode, para poder desenvolver o terceiro polo na cabeça, que é a máquina do raciocínio, é o vínculo com a nossa origem, da onde nós saímos, que não devíamos ter saído. É de um lugar puro, perfeito e eterno, de pureza, de grandeza, porque lá não existe erro. Muita gente fica questionando, mas se lá é pureza, não existe erro, por que a planície desceu? Ela deslocou naturalmente porque não estava pronta para fazer um progresso em cima. E uns tanto pela vontade, porque eles não conheciam o erro, eles não sabiam o que era erro. Porque lá não existe erro, não existe o certo e o errado. Nunca existiu. Então foi apenas uma vontade de permanecer, porque eles sabiam que ia fazer. O que eles fazem era perfeito. Eles não tinham noção que ia dar errado. Então por isso que eles permaneceram fazendo. E aí aquela parte deslocou lentamente, naturalmente, não perceberam que estava descendo, não percebiam que estavam perdendo as virtudes. Quando deram por si, já estava assim, se extinguindo na água e terra. Perderam aí o corpo de massa cosmológica, aí as suas virtudes gerando vida em tudo que é lugar. Uma vida no sol, vida na lua, vida nas estrelas, no espaço, e vida na água, na terra, animais e vegetais. 3 em cima, 4 embaixo. Mais as duas energias eletromagnéticas, que são 3 energias aqui, que tem aqui embaixo, que é a primeira colocação, vamos de magnetismo, segunda, racional, terceira, elétrico. O racional está no meio porque ele está preso nessas duas correntes, elétrica e magnética. A casa do eu está correntada com elétrico e magnético. Então, quando a gente começa a folhear o livro, para quem é deficiente visual, basta passar a mão nos livros ou ouvir audiobook
está sendo desenvolvendo um raciocínio. Eles serão perdoados, os analfabetos, os deficientes visual. Não tem condições de ler, mas o restante tem que estar lendo, porque se não ler, não vai subir, vai descer. Aí, em classes inferiores é terrível, porque os bichos vão ter déjà vu, assim como por exemplo, aí os cachorros que têm uns déjà vu, eles começam a uivar aí, e algumas pessoas falam, é porque tá no cio, outros falam, é porque vai morrer alguém, né? Mas não, é o déjà vu que dá neles, é quando eles vem uma vaga lembrança de que eles já foram gente, estão numa categoria, é coisa rápida, aí eles começam a uivar como se fosse, você começa a reparar isso aí. Porque não é assim, vai descer de categoria, perdeu a noção de que era um animal racional. Aí, quando ele abrir os olhos, ele vai ver que tá, por exemplo, é um exemplo, vai estar num corpo de um cachorro, ele vai achar que a vida do cachorro é normal. Quando nós nascemos aqui, abrimos os nossos olhinhos aí, uns tempos atrás demorava para abrir o olho, hoje já nasce com o olho aberto e com o celular na mão. A tecnologia na mão aí, a tecnologia que tá levando todo mundo para baixo. Isso aqui é a realidade, fique esperto. Né? Não abusa muito na tecnologia, pode usar, não tem problema nenhum não. Mas assim, o que eu acho, isso é opinião minha, é um ponto de vista racional meu. Né? Pra música, tudo certo, tudo beleza. Pra um cartaz aí, elaborar um cartaz usando a IA aí, né? A maioria dos cartazes tudo é usado a tecnologia. Agora, para citar algum trecho do livro com uma voz artificial não é bom. Por que não é bom? Porque a pessoa, ela não está desenvolvendo o raciocínio dela. Ela está simplesmente ouvindo e isso aí não é perdoado. É para ler e, conhecer a fundo, como diz o mestre diz no livro, é o racional. Para quê? Conhecer bastante, ler e reler, ter domínio, conhecer o que é imunização, né? E para divulgar. Para divulgar, para salvar o seu irmão, salvar o seu próximo. Então, a pessoa só faz, manda um áudio aí, é, mas é melhor a pessoa falar, porque aí ela fica com o raciocínio dela não vai ser desenvolvido, vou falar a verdade. Isso eu- é para nós falar, mesmo que tá falando errado, isso não interessa. Interessa que é feita a divulgação. Eu mesmo não tenho aqui uma dicção, falar uma eloquência boa para falar. De vez em quando falo coisa errada aí, mas o importante é que a pessoa entenda que a divulgação está sendo natural, né? Para falar sobre o livro. Agora, para fazer música, tá tranquilo. Fazer as músicas aí racional, fica até bonito. Tem bastante gente aí usando a IA aí. Mas não abusa muito não, né? Como é que a gente abusou na primeira vez, descemos, abusamos a segunda vez, trocamos o mapa astrológico pelo o artificial aí, ó. E o artificial levou nós a essa destruição aí total, né? Enfim, temos que vigiar para o magnético, ele tá indo, ele vai levar todo mundo junto aí, que os que não quiserem parar de ser, quem tá sofrendo é porque quer, porque quanto mais pensa, quanto mais imagina, mais sofrimento, né? Mais lapidação. Ficar tranquilo é como você está na energia da nossa origem. Todos nós temos raciocínio, todos nós estamos ligados. Viemos de cima, quer dizer. Viemos de cima de um mundo extracosmológico, limpo, puro e perfeito.
E nós se perdemos aí, perdemos todas as nossas virtudes para formar esse campo eletromagnético, essa natureza com 7 partes do porquê nós somos um, sol, lua, estrela, água, animais, água, terra, animais e vegetais, enfim. É, forma esse campo, essa natureza elétrico-magnética, o mundo do elétrico-magnético, né? Tudo aqui é elétrico-magnético. Essas máquinas, esses corpos, quando nascem, são produtores de filhos e irmãos. Ninguém é dono da vida de ninguém, né, nem do pensamento. O pensamento não foi feito para aceitar. O pensamento ele foi feito para lapidar o pensador. O pensamento é o verdugo do corpo, quer dizer, ele está aí justamente para lapidar todos mesmo, sem exceção. Quem puder, sai fora. Começa a raciocinar para sair fora desse comando. Quem continuar pensando, imaginando, continua sendo ferramenta da natureza. Aí a natureza faz o que quer. Alguns estão num patamar bem apoiado, estão bem tranquilo, equilibrado, tem dinheiro, porque a natureza colocou ele ali. Muitos que se matam para ter alguma coisa não conseguem. Acaba morrendo aí e não conseguiu nada. Né? Perdeu tempo com nada. E a gente tem que estar contente com o que a gente tem, que a natureza nos deu. Ela deu um para fazer isso, fazer aquilo, deu dom para outro, deu dom para outro. Cada um tem um dom. É. E a gente tem que ficar tranquilo, né, com isso aí. Sossegado com o. Ainda mais agora conhecendo o livro Universo do Desencanto. O mestre fala assim: é só o necessário. O trabalho é necessário, porque sem trabalhar a gente não come, não sobrevive. As máquinas aqui precisam do combustível, né? Dizer assim, do alimento que vem do chão magnético. Tudo, o arroz, feijão, tudo que a gente come, tudo que é combustível para a máquina. O corpo de energia não se alimenta de nada de matéria. Né? E assim ainda está uma guerra terrível aí de os produtos industrializados, tudo contaminado aí com química, né? Propositalmente aí para enfraquecimento. O leite já não é mais aquele leite, esse leite de caixinha, enfim, são tantas coisas aí que tá tudo descontrolado. Se a pessoa não tem condições de se alimentar bem, acaba adoecendo, pegando aí doenças. E tem aquela jogada, né? A pessoa cria um vírus no laboratório, artificialmente, lança aí para quê? Para que todos vão ter um gasto com os medicamentos. O medicamento, o remédio, ele não cura, ele só remedeia e vicia. Por exemplo, o comprimido para pressão. Tem pressão alta, é, usa muito esse comprimido e nunca cura. Aí ele só vicia, só vicia, só vicia. Isso aí gera lucro para o pessoal da farmácia. E quando você vai no médico, o médico te passa uma receita, você vai na farmácia lá procurar aquele remédio. Não importa qual que seja. 10% daquela receita, comprou o remédio e vai para o médico. Então há uma jogada aí no meio. Então quem não sabe sofre muito. Pensamento, visualização. E vindo pro. Onde eu quero chegar aqui com essa. Tô enrolando aqui, né? Onde eu quero chegar aqui. Quando a gente conhece cultura racional e tem uma determinação de começar a ler os livros, né, já tem aí uma proteção para sair fora dessas duas energias desreguladas aí. A guerra para tudo. É a guerra de todos os jeitos, de todas as formas. Quer dizer, é lapidação. A mãe natureza está varrendo tudo, porque ela quer descer, ela quer se purificar. Ela, a, a natureza ela desce para se purificar. E quem tiver ligado no eletromagnético vai descer junto. Tem jeito. Então, para sair fora disso aí é com os livros na mão.
né? Então, assim, e é uma leitura simples, tão bacaninha, né? Tão legal aí tranquilo de ler. Mas a gente tem que estar cuidado aí com os gostos, somente nos finais de semana. Tem muitos aí que só tem tempo no final de semana e ele, às vezes ele lê o livro, ele vai passear, vai curtir, né? Porque ele trabalha direto, segunda a sexta. Às vezes tem sábado e domingo, aí ele quer viajar, quer curtir, aí não vai ver o livro. Já foi o tempo disso aí. Agora, não é proibido curtir, não é proibido viajar, mas é que a gente está atrasado no desenvolvimento do raciocínio. A pessoa pode dividir um horário para ler e quando for sair viajar, leva os livros. Não tem problema nenhum. Eu fui visitar minha mãe, eu levei livro, fiquei lendo lá, entendeu? Não para. E final de semana tem que aproveitar. E tem uns que vai fazer divulgação aí na rua, mas é, tem que estar sempre lendo para saber explicar pro povo. O povo faz muita pergunta aí, cara. Cada pergunta aí que se eu tiver bem estruturado, conhecedor profundamente, assim o mestre fala, conhecer profundamente o racional, conhecer profundamente imunização racional para ficar imunizado, saber conversar com calma, com tranquilidade, porque cultura racional não se debate, cultura racional não veio competir com ninguém, não é religião, não é ciência, não é filosofia, não é espiritismo, não tem casa de pregações, não tem ajuntamento, não tem esse negócio de dons de língua, é, não é ciência, não é filosofia, enfim, tá? O único juntamento que tem é os finais de semana aí que vão algumas caravanas aí, algum pessoal que se reúne aí para fazer uma divulgação numa praça, numa cidade mais próxima, enfim, é só para isso. O resto, para estudar, a gente está estudando com o livro na mão, a gente está falando com o racional superior da Terra. Então é ele que dá todas as orientações, que diz aí, o livro acompanhará um emissário para resolver os problemas do estudante. Agora, se a pessoa não está estudante, então não está estudando, não vai ser resolvido nada, continua na lapidação, porque a energia eletromagnética está fortalecida, está carregado. Assim, quando as pessoas estão carregadas do magnético, são as pessoas que se sentem uma energia ruim de longe. Então é isso aí. Venha para o livro quando você pode conhecer a si mesmo, porque conhecendo a si mesmo vai tudo bem. De bem para melhor, de melhor para bem, de bem para melhor. Cada vez melhor subindo, não descendo, né? Como diz um mestre, quem conhece cultura racional está salvo. Então tá aí. Um abraço para todos. Um excelente início de segunda-feira para todos nós aí, de semana. Com leitura racional. Tudo vai bem. Ok? Muito obrigado pela atenção. Adquira o seu livro. Valeu. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.